Olá pessoal, professores e professoras da nossa EBD, dando continuidade ao segundo vídeo que será apresentado para servir de subsídio para a aula desse próximo domingo, tá certo? Então a gente vai começar de onde paramos, eu vou começar de onde paramos do vídeo passado, né? Já mandei para você aí, tá bom? O primeiro vídeo, talvez o segundo já eu mando também. E paramos na página 8, da letra E, revela o relacionamento do cristão. E aí nós vamos pegar agora a letra F. Letra F da página 8 da nossa revista, que fala que a relevância do Sermão do Monte no contexto atual, esse sermão é relevante para o nosso cotidiano, né, para o nosso dia a dia, porque esse sermão revela uma autêntica dedicação do verdadeiro cristão, tá certo? Então nós vamos, a partir daí, e no final nós vamos fazer algumas perguntas que seria muito bom que você falasse com seus alunos, que vocês pudessem reservar nessa aula de domingo, ou se não for possível, na aula no próximo domingo, vocês reservassem um tempinho para que essas perguntas, no final dessa lição, essas perguntas fossem feitas na sala de aula e deixasse os seus alunos pensar e discutir. Eu entendo que seria bom que fizéssemos uma aula dinâmica na parte das perguntas, que é o final de tudo isso, e que ao lançar as perguntas os alunos tivessem liberdade para falar, porque são perguntas pertinentes, são perguntas que sinceramente nós precisamos responder e elas fazem toda a diferença se forem respondidas da maneira correta, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aí a partir da letra F. O último item apresentado pelo todo do sermão relaciona-se com a autoridade do pregador. E aí ele vai relacionar-se com Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Não basta chamá-lo de Senhor. Vou repetir para ficar claro, tá bom? O último item apresentado, porque o Sermão do Monte, ele é o capítulo 5, 6 e o capítulo 7 de Mateus. E essa parte é a parte final do Sermão do Monte. Então esse último item, ele se relaciona com a autoridade do pregador, com a autoridade daquele que expressa verbalmente o reino de Deus, expressa verbalmente aquilo que está na sua aliança. Então, não basta chamar Jesus de Senhor, não basta chamar Deus de Senhor, mas é necessário muito mais do que isso. E aí vale a pena nós trabalharmos essa questão com os nossos alunos. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, aí você abra com ele a Bíblia para que eles possam ler juntamente com você, porque essa parte, irmãos, ela é muito importante de ser entendida. Fala da nossa vivência prática, daquilo que falamos e daquilo que agimos no nosso pensamento, que o pensamento gera gerações. Então, tem que ser uma unidade só. Vamos lá. Jesus vai dizer o seguinte, nesse sermão, no final do sermão: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, não basta apenas falar que Jesus é o Senhor se nós não estamos dispostos a nos colocar debaixo desse senhorio. Não adianta dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e não adianta fazer uma porção de serviços religiosos, e aí você pode passar isso para os seus alunos a partir da sua própria experiência. Não adianta ficarmos fazendo ativismos religiosos se nós temos pouco relacionamento, ou melhor, nenhum relacionamento com Jesus, ou muito pouco, que quase nem se percebe. Então é preciso haver uma simbiose, é preciso haver uma coerência entre aquilo que fazemos e aquilo que falamos. E é por isso que Jesus vai dizer nesse aspecto aqui. E não somente na prática, porque você pode entender que Jesus não disse que ele não fez, que essa pessoa não fez. Essa pessoa, ela até fez, pelo que a gente entendeu aqui no texto, que muitos dirão que profetizaram. Jesus não diz que eles não profetizaram. Profetizaram sim. Eles pregaram a palavra sim. Eles falaram do amor de Jesus sim. Outros, além de falar no nome de Jesus, eles também expulsaram demônios. Eles agiram, eles fizeram sinais, fizeram milagres, fez descer fogo do céu. Eles fizeram muitas coisas em prol da religião, da religiosidade, em prol daquilo que eles acreditavam, mas apenas da boca para fora. E Jesus está dizendo nesse sentido de que eles fizeram mesmo. Jesus não está negando o que eles fizeram. O problema é que Jesus vai dizer que eles fizeram isso, mas ainda que tenham feito, eles deveriam estar afastados, porque Jesus nunca teve relacionamento com eles. Eles nunca fizeram as coisas do reino de Deus por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Fizeram por amor a si próprio, ou fizeram em benefícios próprios, seja de manipular as pessoas, seja motivos financeiros, seja status, poder, seja aparências, para que fiquem famosos. O fato é que esse sermão do monte, nesse aspecto aqui, está muito atual, muito atual. Tem muita gente aparentando muitas coisas, mas não são, como Jesus poderia dizer, e ele já disse, são verdadeiros túmulos caiados. E ele fala exatamente sobre isso. E aí, lendo um pouquinho mais da revista, eu queria que você enfatizasse isso para os seus alunos entender que muito mais do que falar, muito mais do que expressar coisas externas, o que Deus quer de nós como servos do Senhor é intimidade de comunhão, de consciência no relacionamento entre nós e o nosso Deus, entre nós e Jesus. Então, nós precisamos tirar da cabeça dos membros da nossa igreja esse ativismo religioso, um sistema montado para beneficiar pessoas, ou até mesmo para que haja funcionamento da máquina, como se a igreja fosse uma engrenagem
terrena. Não, não, a igreja, ela continua sendo e assim será até o final, quando Jesus vier buscar a sua igreja. A igreja é uma instituição do reino de Deus e não do reino dos homens. É formada por pessoas que estão no mundo, mas não fazem parte do mundo, porque são pessoas que têm uma aliança não com o mundo, mas têm uma aliança com Jesus. Então você vai perceber que essa engrenagem terrena, ela é fraudulenta e ela foi criada com intuito outros que não a glória de Deus, que não a manifestação do reino de Deus. E por isso tem muita gente frustrada nas igrejas. E por isso tem muita gente ferida nas igrejas. E por isso que tem muita gente enriquecendo-se com a igreja. E é preciso que você informe isso para os seus alunos. Então, essa autêntica dedicação não é uma dedicação à instituição humana, mas é uma autêntica dedicação ao relacionamento entre pai e filho, entre servo e senhor, entre irmãos em Cristo, numa aliança que é muito mais do que terrena, mas é uma aliança espiritual traçada por Deus na unidade da igreja. Então, preciso que você dê essa ênfase, tá bom? E aí, continuando nesse aspecto, ele vai dizer, não basta chamá-lo de Senhor, Senhor, ou até mesmo ouvir os seus ensinamentos. Porque Jesus vai falar depois desse ativismo, Jesus vai dizer a partir do verso 24 sobre os dois alicerces, né? Ele vai dizer, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não as obedece, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E sobre ela desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra essa casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Portanto, somente ouvir a palavra, somente ficar vindo aos cultos e ficar ouvindo as pregações repetidamente, eu vejo, irmãos, assim, algo muito ruim quando nós estamos na hora do culto, né? Porque eu entendo, irmãos, que o culto é um momento de oferta, é um ofertório a Deus. O culto é Deus assentado no seu trono e nós vamos oferecer a Ele. Então nós vamos oferecer as nossas orações, nós vamos oferecer os nossos cânticos espirituais, o nosso louvor, a nossa adoração, vamos cantar da alma, vamos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, e vamos fazer aquilo de uma forma muito sincera, objetiva, muito clara, porque Deus conhece o nosso coração. Também tem o momento do ofertório, onde você traz os seus dízimos, as suas ofertas, como gratidão por tudo aquilo que Deus já fez, na declaração de que agora você não depende dos bens materiais, mas é o Senhor quem te dá os bens materiais e você está devolvendo a Ele a parte que pertence a Ele como uma forma de gratidão e uma forma de reconhecimento de que nós não dependemos daquilo. Porque nós dependemos de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, que nos dá saúde, que nos dá paz, que nos dá prosperidade, porque vem dele, né? Vem dele as bênçãos. E nós então vamos contribuir com o reino de Deus, com os nossos dízimos, ofertas. Então também é um momento de ofertório, então é um culto. Você dizimar, você ofertar ao Senhor os seus bens materiais, assim como ofertar a sua vida, ofertar o
os seus pensamentos, o seu intelecto, um culto racional, tudo isso faz parte da tua adoração, da tua oferta, como um culto de adoração ao Senhor. Porém, irmãos, em culto, dentro do culto, tem uma parte que ela é extremamente importante, é quando agora, depois que você oferece tudo a Deus, agora Deus vai fazer a parte dele, que é falar conosco, através da sua palavra, através dos pregadores, através daqueles que vão ser levantados por Deus para ministrar sobre o povo de Deus a palavra do Senhor. E isso é importante, porque agora nós temos que ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer. E tudo isso é pregado em cima da palavra, em cima das Escrituras. E ao ouvirmos a voz de Deus, nós temos que tomar nossas posições definidas a partir daquilo que ouvimos. E as nossas decisões, as nossas novas condutas devem estar aliançadas, devem estar de acordo com aquilo que Deus falou conosco, que agora nós vamos obedecer e praticar. Então é um fator importante de não somente ouvirmos pregações e mais pregações, ou ficarmos aqui como se fosse um show, a gente ouve as coisas. Eu tenho visto muita gente batendo palma e dando glória a Deus, né? Mas a mensagem está sendo pregada e não está entrando nele. Eu já cansei de ver isso, né? Pessoas que estão às vezes do meu lado, aonde Deus está falando profundamente, em vez da pessoa estar ali bebendo, se enchendo, deixando fluir, deixando transformar, a pessoa não está nem ouvindo, está lá, glória a Deus, está batendo palma e está agitada e fala com um e fala com o outro. Ela não está permitindo que a palavra penetre em sua vida. Eu já vi muito isso, irmão, já vi muito isso. Inclusive, áreas em que às vezes a gente fica sabendo de determinadas coisas e determinadas coisas que a gente sabe é relativo a uma determinada pessoa. E aí o pregador está pregando exatamente aquele ponto e a pessoa que deveria ouvir para ser transformada naquilo que a gente sabe, a pessoa está, glória a Deus, fala mesmo, Jesus. Só que a palavra estava sendo direcionada para ela e parece que ela não entendeu nada. Eu já vi muito isso acontecer. Então é preciso nós entendermos, irmãos, que não apenas basta falar Senhor, Senhor, mas também precisamos ouvir o que Deus tem a falar. E não é para os outros, é para mim. Será que é comigo? Às vezes o pregador está falando que nós estamos muito irados. Nós quem? Será que eu estou irado? Bom, deixa eu pensar. Se eu estou irado, eu tenho que mudar. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Realmente, nós precisamos. Será que eu preciso? Eu preciso rever meus conceitos mesmo. Nós falamos muito palavrão. Opa! Não, palavrão eu não falo, eu não gosto de palavrão. Então, essa palavra não é para mim, mas realmente algumas pessoas precisam entender isso. Então, você vai fazendo um apanhado daquilo que Deus está falando através da sua palavra e vai fazendo o controle. Não, isso aqui eu preciso mudar realmente. Não, realmente isso aqui é verdade, eu preciso mudar. Você precisa trazer para você. Cada um tem que trazer para si, para a mudança dessas coisas. Então não adianta só ouvir, tá bom? Não somente ouvir os mandamentos. Aí eu vou continuar, né? Ele vai na revista. A questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos e se fazemos aquilo que ouvimos da parte de Deus. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. E aí a sinceridade, irmão, não é para o outro. Eu não tenho que ser sincero, eu não tenho que mostrar para o outro, eu tenho que ser sincero para Deus. Porque Deus sabe quem eu sou. Não adianta eu mostrar algo que eu não sou, eu tenho que ser sincero. Senhor, eu preciso de mudança. Eu preciso mudar. Então, deste compromisso depende o nosso destino eterno. E essa é uma verdade. Não adianta eu falar da boca para fora
e não adianta eu ouvir no ouvido e sair no outro, porque isso não vai influenciar em absolutamente nada na minha vida, na minha salvação e nem sequer na minha função dentro do reino de Deus. Então vamos lá, só quem obedece a Cristo como o Senhor é sábio, pois quem assim procede está edificando a sua casa sobre o alicerce da rocha, que as tempestades da adversidade e do juízo não serão capazes de solapar. As multidões ficarão perplexas com a autoridade com que Jesus ensinava. O fato foi esse. E vai dizer isso ainda no capítulo 7, verso 28 e 29. Porque vai dizer assim, a autoridade de Jesus. Quando Jesus acaba, né, quando Jesus conclui o Sermão do Monte, e aí ele diz no verso 28, e aconteceu que concluindo Jesus este discurso, que é o Sermão do Monte, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não com os escribas. A autoridade de Jesus aqui, ela estava sendo testificada pelo seu próprio comportamento, pela sua própria posição. Então, ganhar autoridade no reino de Deus é muito mais do que falar, ou é muito mais do que herdar uma autoridade de pai para filho. Não tem essa. No reino de Deus, a autoridade vem no processo do crescimento espiritual a partir da nossa submissão ao senhorio de Deus, de Cristo, e a partir da nossa obediência à sua palavra, uma obediência de posicionamento, muito mais do que do exterior, mas do interior. Você começa a ganhar, então, autoridade para falar, para pregar, para ensinar, porque você vive aquilo que prega, você vive aquilo que você ensina. Esse é o fato. Você precisa passar isso para o seu aluno, porque nós temos que tirar do meio de nós essa hipocrisia. E cada um tirando de si. Né? Aqui não tem ninguém julgando ninguém. Cada um de nós precisa tirar esse troço da nossa cabeça, né? Então, para terminar, é uma autoridade a qual os discípulos de Jesus de cada geração devem se submeter. A questão do senhorio de Cristo é relevante hoje em dia, tanto quanto era quando ele pregou o Sermão do Monte. E aí você vai encerrar essa aula e talvez você não tenha tempo para fazer as perguntas sinceras aqui desse próximo tópico. Se você não tivesse tempo, você pode terminar essa aula dessa forma e deixar para a aula que vem, para você poder trazer essa discussão em sala de aula, para que seus alunos possam, com você, né, nessa dinâmica de pergunta e resposta, nós temos uma resposta mais consistente. Porque ele vai dizer aqui, ó, em resposta às perguntas se o ensino de Jesus no Sermão do Monte são praticáveis atualmente, será que são mesmo? Ou não? Necessitamos responder com sinceridade algumas perguntas, e aqui vai algumas perguntas que você vai ter que trabalhar com seus alunos, ok? A resposta dessas perguntas serão dadas na sala de aula, mas a conclusão dela, a conclusão desse pensamento, vai ser na página 10. Quando nós vamos trabalhar o tópico poucos são os escolhidos, porque na verdade nós vamos chegar à conclusão, né? Eu já vou antecipar aqui, a conclusão é de que somente os escolhidos do Senhor não foram chamados, mas os escolhidos em meio ao chamado, somente esses têm condições de cumprir o Sermão do Monte na íntegra. Aí você vai ver uma eleição afunilada, você vai ver algo especial que é para poucos, e você e eu precisamos estar dentro desse time. Desse time é um time seleto do reino de Deus, tá bom? Então vamos lá, as perguntas é o seguinte: os padrões do Sermão do Monte são atingíveis? Ou devemos ficar satisfeitos apenas admirando melancolicamente a distância porque não vamos atingir?
A maioria dos eleitores, encarando a realidade nua e crua da perversidade humana, chegam à conclusão de que os padrões do Sermão do Monte são inatingíveis. A maioria dos leitores da Bíblia vão chegar a essa conclusão, a maioria dos leitores do Sermão do Monte vão chegar a essa conclusão. Dizem que seus ideais são nobres, mas impraticáveis, atraentes à imaginação, mas impossíveis de cumprir. Será que essa é uma realidade para você também? Será que essa é uma realidade para os seus alunos? Você precisa colocar isso em pauta, porque você vai trabalhar depois uma resposta muito mais aprofundada e saber se eles estão no time dos escolhidos. Porque eu vejo, irmãos, que aqui está a porta estreita, a porta larga, aqui está muitos serão chamados e poucos escolhidos, aqui está diferenças primordiais que farão toda a diferença quando chegarmos no momento da nossa partida, tá bom? E até mesmo dentro da nossa congregação, quem é quem? Quem é quem? Outro, vamos lá, continuando. Conhecendo o agressivo egoísmo humano, questionamos, como pode então alguém ser manso? Conhecendo a imperiosa paixão sexual humana, como pode então alguém refrear os seus olhares e os seus pensamentos concupiscentes? Conhecendo a preocupação humana com os problemas da vida, como então proibir-se de ficarem preocupados? De que maneira? Como isso é possível? Sabendo da prontidão humana em irar-se e em ter sede de vingança, como então esperar que alguém ame os seus inimigos? Isso aqui é muito interessante, a discussão em sala de aula, porque é profundo isso aqui, tá bom? E você precisa discutir sobre isso. Será que Jesus estava falando uma mentira, né? Amai vossos inimigos, orai por eles. Será que Jesus está ensinando coisa impossível? É bom a gente refletir sobre isso, tá certo? Mais do que isto, a exigência não é voltar a outra face a um assaltante, o que é perigoso para o bem-estar da própria sociedade, e não ultrapassar essa exigência a capacidade individual, provocar mais a violência dessa maneira não só permite que ela permaneça sem castigo, mas até a incentive. São pontos que você vai ter que trazer a reflexão, porque nós estamos falando aqui do Sermão do Monte, nós estamos falando aqui da raiz de todo o Evangelho e precisamos pensar sobre isso, porque tem muita gente nas igrejas completamente perdidas nesse assunto e por isso a igreja descambou para o fracasso da manifestação do verdadeiro evangelho. A igreja descambou para o mau testemunho e deixamos de ser sal da terra e luz do mundo por essas razões, por não entender esses fatos. Então, fica aqui uma grande oportunidade, tá certo? Então, vamos lá. Esses leitores chegam à conclusão, os leitores que leem o Sermão do Monte têm esse pensamento, e talvez o seu aluno tenha esse pensamento, então esses leitores chegam à conclusão de que o Sermão do Monte não teria valor prático para os indivíduos ou comunidades nos dias atuais. Na melhor das hipóteses, representaria o idealismo impraticável de um visionário, de alguém sonhador. Seria um sonho que jamais poderia ser realizado. Então fica aqui, essa aula é muito interessante. Se você deixar suas perguntas para uma aula separada e você trabalhar com seus alunos, e no finalzinho dessa aula de perguntas, você começar a entrar na página 10, né, no início da lição dos escolhidos, você vai ver que é algo interessantíssimo e você vai fazer assim uma grande diferença na tua aula. Então,
Irmãos, é isso aí, tá? É isso aí. Eu quero que você dê uma boa aula. Eu espero, assim, declaro isso em nome de Jesus. Eu oro para que isso aconteça, que você seja um instrumento de Deus com grande poder para fazer a diferença no reino de Deus e nos alunos, na vida dos alunos, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe e uma excelente aula no domingo, um culto excelente e também uma ceia do Senhor para a glória dele mesmo, tá bom? Assim, ficamos com esses 2 vídeos, assista eles em nome de Jesus. Tchau, tchau.